Porque é que temos tanta dificuldade em mudar? O que é que se passa aqui? Ahm, e de alguma forma, uma das maiores ilusões que carregamos é acreditar que nós somos a nossa identidade quase congelada, de que eu sou assim e não há nada a fazer. O meu nome é Silvia Palas e este é o caminho para a liberdade. Então, nós crescemos a repetir histórias sobre quem somos. Eu sou tímido, a vida é assim, isto é o que está destinado para mim. E sem perceber, vamos confundindo uma construção de sobrevivência com a verdade do nosso ser. Mas essa identidade não é quem somos, é um conjunto de mentiras às quais nos agarramos, e nos fomos agarrando quando éramos pequenos, frágeis, vulneráveis e que se transformaram numa espécie de proteção para nós. Mentiras que nos diziam: não podes, não deves, isto não é para ti, não é seguro ser quem és, a vida é assim. E mais ainda, fomos construindo toda a nossa identidade com base no que nos disseram que não éramos. Não és suficientemente alto, não és suficiente inteligente, não és suficientemente bonita, não és suficientemente magra. Basicamente, não eras suficiente. E com isto levamos e nutrimos e repetimos uma e outra vez constantemente estas narrativas diante das situações, das circunstâncias que nos, não é? que a vida nos convida e vamos vivendo e experimentando. E no fundo estas mentiras estão sempre conectadas e ligadas às nossas dores mais profundas, àquelas dores existenciais que eu falo, já falei muitas vezes nelas, e com a insegurança que cada uma destas dores criou. Atenção, cada uma destas dores criou recursos também incríveis. Mas quantas vezes a gente se aferra exatamente à insegurança criada por cada uma destas dores? Então, a dor da rejeição, com a ideia de que não é seguro existir. A dor do abandono, de que não é seguro ser eu. A dor da manipulação e da injustiça, que não é seguro pedir, né? Sempre que eu pedi, senti-me manipulado, senti-me injustiçado. A dor da humilhação, ou pelo menos percebi-me, não é que eu tenha sido, mas é como a criança vai construindo estas percepções. A dor da humilhação, não é seguro eu expressar-me e expressar os meus desejos e desejar o que quer que seja. E a dor da traição, não é seguro desejar, pedir, ter, porque, ei, posso perder tudo isto. Ou seja, eu tenho, mas perco. Seja lá o que possa ter acontecido que me tenha levado a esta experiência de ter tido e ter perdido e ter-me sentido traída. Então, crescemos a acreditar nisto como se fosse uma verdade, a verdade da nossa vida. Nós somos estas dores. Ah, e muitas das vezes, inclusive, nós reconhecemos-las, temos conhecimento, mas não devemos fazer isto para nos identificar com elas e ficarmos presas a elas e, é assim, olha, é por causa da minha dor de abandono, é por isso que eu não consigo fazer. Mas para reconhecer e digerir, dissolver, observar os recursos. Mas reforçamos estas narrativas, vezes sem contas e tantas outras. Criamos um eu limitado, baseado na ferida, e chamamos-lhe identidade. E quantas vezes usamos até conhecer sobre estas dores para justificarmos-nos e mantermos exatamente no mesmo lugar? E é por isso que não mudamos verdadeiramente. Não porque não tenhamos força, não porque não merecemos. Então, alguns pontos. Em primeiro lugar, muitas vezes não sabemos como mudar. Até queremos, ok? Até identificamos estas coisas todas, mas não sabemos como. Depois, há uma outra coisa que é eu tenho um medo terrível de mudar, de sair do familiar e que as pessoas à nossa volta não mudem e que de repente eu vá ficar sozinha. E depois, terceiro, não sabemos como, também porque não fazemos as perguntas certas. Ficamos presos às narrativas em vez de perguntar o que é que se requer aqui. Como posso mudar isto? Como posso melhorar? Que oportunidades existem nesta situação aqui para mim? E sem perguntas, sem novas perguntas, não abrimos novos caminhos. Não fazemos as perguntas certas, porque se perguntarmos as perguntas corretas, não há outra opção, o universo vai mostrar as respostas. As perguntas podem ser brutalmente expansivas e vão-nos mostrar respostas, porque quando eu me atrevo a fazer uma determinada pergunta, eu vou atrever-me a ver a resposta e então eu vou mudar o meu filtro.
Depois, o que acontece é que mesmo quando damos alguns passos, mesmo quando começamos a trabalhar em nós, queremos resultados imediatos. Esperamos ver logo fora aquilo que estamos a mover cá dentro e achamos que nada está a funcionar, quando percebemos que não muda assim tão rapidamente como queríamos. Mas acredita, enquanto o trabalho não trabalha para ti, ele está a trabalhar em ti. E como partilhei numa reflexão que partilhei em alguns grupos e com algumas pessoas, há um mestre que disse a alguém: se queres dar 2 passos à frente, aprofunda 3 passos para baixo primeiro. Vai mais fundo primeiro. As raízes crescem primeiro no invisível, só depois é que as flores aparecem à superfície. Uma transformação real acontece quando nos permitimos desidentificarmos-nos desse eu limitado, congelado, de todas os frameworks que nos criaram sobre o que era a vida, sobre o que era eu, sobre o que era possível, não era possível. E quando finalmente abrimos espaço para recordar quem sempre fomos, muito além da dor, muito além da narrativa. Quando ousamos viver na pergunta, muitas vezes o milagre acontece. Não porque mudamos a essência, mas porque deixamos de acreditar e de nos conectarmos com a mentira à qual nos temos aferrado e que não nos permitiu mudar até então. E atenção, esta narrativa e tudo o que vem com ela, congelada, esta narrativa congelada do passado e tudo o que vem com ela é altamente viciante. Nós voltamos a ela todos os dias com o mesmo tipo de pensamentos, sentimentos, quase como quem revisita uma dor conhecida porque é familiar, porque é o que nos dá identidade. Porque, ei, quanta atenção eu recebo quando eu mantenho a mesma narrativa do que me fizeram, não é? Do que me aconteceu. É viciante. Há os ganhos associados, sabemos. Mas enquanto estivermos focados no que sofremos, no que fomos, nas limitações que herdamos, não conseguimos ver o que podemos ser. A verdadeira mudança e libertação de alguma forma acontece quando mudamos o foco do passado que nos aprisiona, e por isso eu digo sempre, ok, é olhar para trás, observar o que é que ainda me está a manter presa aqui, mas com foco onde? Com foco no futuro. Não no sentido foco no futuro, no desejo, ai, um dia espero, mas o foco no futuro para que eu, no meu presente, me aproxime dessa versão maior, desse ser, disso que nos chama, desse futuro ser que nos chama. Quem deve decidir a tua vida hoje, o teu presente, não é o teu eu do passado, com as narrativas, com as histórias, é o eu do futuro, por assim dizer. É essa visão maior, hum, com a qual te deves conectar. E se tu achas que tu não tens as circunstâncias, o dinheiro, o apoio a sério, por favor, pensa outra vez. Há histórias absolutamente incríveis, brutais, que nos dariam vergonha de dizer o que quer que seja. Eu vou contar algumas histórias, alguns exemplos, para nos mostrar um pouco, porque é através destes exemplos que nos podem ajudar a mudar e a ressignificar. E não importa realmente onde vieste, importa sim onde é que tu colocas o teu foco diariamente e a narrativa que tu repetes e que tu crias hoje. E que obviamente te aproxima desse futuro desejado, dessa versão tua desejada ou da repetição constante de quem tens sido até agora. Então vou partilhar a história de Tucker Max. Ele é cofundador de uma editora e de uma empresa de mídia de sucesso nos Estados Unidos. É um marido, um pai, 3 filhos, e a família para ele é o centro da sua vida neste momento. Mas não foi sempre assim. Em 2006, Tucker era uma pessoa completamente diferente. Um rebelde, com uma vida assim curiosa, e publicou um livro que é I Hope They Serve Beer in Hell. In Hell. Eu espero que sirvam cerveja no inferno. E este livro, basicamente,
tornou-se um best-seller no New York Times e vendeu milhões de cópias. E tal o sucesso que foi adaptado para o cinema, em 2009. Então, o livro, e de alguma forma toda a imagem pública que ele construiu, foi feito de histórias das suas noites de excesso de álcool, sexo casual, arrogância, atitudes degradantes. E de alguma forma este sucesso, estes milhões de cópias vendidas, este, não é, best-seller author, este sucesso literário basicamente validou o seu estilo de vida e a narrativa de quem, não é? E sustentava uma narrativa de quem ele era, do que ele queria, do que era importante na vida. Mas quando estreou o filme, basicamente foi um bruto fracasso. Teve críticas horríveis, tanto do público como da crítica. E de repente Tucker, ele fala deste momento como um ponto de inflexão e descreve esta experiência como uma das piores da sua vida e a maior decepção que já viveu. E este momento abriu-lhe uma espécie de fissura ali, houve ali um crack no ego e o obrigou a olhar para dentro. E pela primeira vez, para ele admitiu que não era feliz. E isto levou a mais de 4 anos de terapia, em autoanálise, em mudança profunda, em busca. E exatamente fruto deste caminho que ele fez, em 2012, uma vez que toda a sua vida se tornou bastante pública e, portanto, toda a gente passou a vê-lo e a identificá-lo como um leviano, louco, não é? E alguém que não era digno de confiança, não é? Tipo, nunca o veriam como um homem de família. Então ele sentiu a necessidade de vir declarar publicamente, e numa entrevista à Forbes, salienta que se estava a reformar daquela identidade que toda a gente conhecia e referia que eu quero ser livre para seguir em frente com a minha vida e por isso preciso pôr um ponto final público neste capítulo. Ele diz, agora quando ele olha para trás, para aquilo que ele escreveu e para aquilo que ele diz que não sente vergonha nem raiva, mas que sente brutalmente compaixão. E ele refere, e passo a citar, quando eu penso na pessoa que fui, sinto pena daquele homem. Agora consigo entender porque é que ele agia daquela forma, sinto compaixão extrema por ele. Isto mostra um ponto também que é extremamente importante. Quando começamos a avançar na vida, a ganhar consciência, que não é só o futuro que melhora, não é só a expansão para quem, não é? Para nos conectarmos mais e sermos mais profundamente honestos, não com a ideia do ego, não é? Da narrativa, mas com quem o nosso ser desespera não é? por vir cá para fora, é que o passado muda também. Passamos a interpretar o nosso passado de uma maneira diferente. E o que antes parecia ser um fracasso, uma dor, uma vergonha, transforma-se em algo que aconteceu para nós. Transforma-se num instrumento para nós e não contra nós. Então o fracasso de Tucker foi uma porta para a transformação. E esse é o poder que temos todos de crescer, de evoluir, de fazer diferente, de reinterpretarmos as experiências anteriores. O passado deixa de ser uma prisão e torna-se num trampolim. E se a nossa visão do passado não muda, e se o vemos sempre da mesma forma, então também isto talvez seja um sinal de que não estamos a aprender nem a transformar-nos verdadeiramente, que mantemos-nos presos exatamente às mesmas narrativas e ok, o que é que eu estou a ganhar com isto? Porque quanto mais amadurecemos, mais olhamos para trás com novos olhos, mais livres ficamos das narrativas congeladas, mais capazes, mais gratos, inclusive, somos por tudo aquilo que nos aconteceu. Dissolvemos mágoas, dissolvemos rancores, dissolvemos narrativas, dissolvemos padrões de pensamento, dissolvemos dores no nosso corpo, transcendemos e digerimos traumas. E os traumas deixam de nos definir e somos a partir daqui capazes de tornarmos diferentes, de escolher uma identidade maior do que a história que herdamos. Outra história que quero partilhar que me impactou bastante e quase casualmente, ou não tão casualmente, conhecia ontem, num livro de Benjamin Hardy, que fala exatamente sobre, uh, sobre a mentira, não é? Desta identidade congelada, enfim. Então a história do Andrew Norman é extremamente impactante porque um homem negro que nasceu em Boston, num bairro pobre, cheio de violência, de crime, uh, e
que teve uma mãe vítima de violência doméstica, um pai abusivo que depois abandona a família e, portanto, estão a ver aí, não é, toda a narrativa com a qual ele cresce. E, efetivamente, apesar de ter tido ali uns anjinhos que tentaram empurrá-lo para um lado diferente através da música, uma professora em particular, ele sucumbiu ao poder da narrativa, e deixou a música e tornou-se num gangster. E aos 18 anos já estava preso por tráfico. E dentro da prisão ele percebeu que: "Ei, se eu quero ser o maior na prisão, tenho que provar que sou brutalmente violento", e comete uns crimes. Então a sua prisão, que seria de 6 anos, converte-se quase numa prisão perpétua, de 100 anos, uma coisa assim, porque ele tenta assassinar umas quantas pessoas para se converter no grande gangster ali do pedaço, para assim, não é, ele ter poder ali dentro, porque percebeu, não é, que ele precisava desse poder. E vai com esta atitude, apesar dele não ter morto ninguém, mas houve ali tentativas de assassinato, ele vai para uma solitária durante mais de quase 3 anos. E nessa solitária, atenção, ele continuou a criar a narrativa de que ele tinha que ser um criminoso ainda maior. Até que vai ao pátio, vai, eh, pode ir ao pátio 2 anos depois de estar isolado, e alguém lhe comenta, não é, sobre um crime qualquer que tinham sido atacados, os seus, do seu gangster lá fora. E ele ainda assim pensa: "Ok, vou matar todos", e em algum ponto, há ali um ponto, ele tem ali um ponto de inspiração, um ponto de inflexão para ele, e ele percebeu que: "Calma lá, eu estou a tentar ser um rei de nada, não é? Um rei dos criminosos, onde é que isto me leva?" E volta para a solitária, e ele diz que aquilo foi um ponto e: "Ok, eu vou sair daqui e vou fazer algo melhor." Um puto que entra no ni na não é, que viveu no mundo do crime, em Boston, bairros pobres, e que entra na prisão, ele pensa: "Sair da prisão, para eu fazer algo de mim, eu tenho que fazer algo diferente", porque quem sai da prisão, se não faz algo diferente, volta e, não é, tipo, recai. E de repente a única referência que ele tinha: "Ai, preciso de ir para a universidade. Preciso de ir para a universidade", e a referência que ele tinha era Harvard. E então, de repente, ele, ah, começa a colocar Harvard como um ponto, estudar, e começa dentro da prisão a procurar ajuda. Há um rabino, que ele busca ajuda, não é, que iria lá à prisão e que pela primeira vez, depois para aí de 6 ou 7 anos de estar preso, ele busca e ele partilha como quer estudar, como quer aprender, como quer ser melhor, como quer ser algo, quer fazer alguma coisa da vida dele. E o foco dele era ir para Harvard, ok? Estamos a falar de alguém cuja identidade era negro, com tudo o que isso implica, não é? Todas as narrativas, criminoso, de um bairro problemático. E a partir do momento em que ele escolheu identificar-se com algo maior do que as suas circunstâncias, ele escolheu ver-se alguém como alguém capaz de entrar em Harvard. A verdade é que 14 anos depois de ele ter estado preso, ele foi libertado, com uma suposta sentença de 100 anos, e ele teve o apoio e as portas magicamente abriram-se, e ele teve um lugar em Harvard, e ele estudou em Harvard, ele teve bolsa de mérito, ele tornou-se e criou a Fundação da Esperança e tornou-se um embaixador da esperança. E hoje é conhecido então como esse embaixador da esperança, dá palestras, criou programas de reabilitação e inspira milhares de pessoas. O que mudou nele não foi a essência, mas foi a história com a qual ele escolheu identificar-se, em quem ele escolheu querer tornar-se. É a visão mais elevada que deve escolher, a visão mais elevada de mim. E atenção, não temos todos que transformar o mundo e sermos conhecidos ou o que quer que seja.
Pode ser eu tornar-me uma mulher mais confiante, mais amorosa, mais determinada, mais segura de mim. Essa visão maior. E essa visão maior impactar o que eu decido hoje alimentar dentro de mim. Como eu decido comer. Essa visão maior que dentro de mim que vai fazer com que o que é que eu hoje estou a fazer que me aproxima dessa visão maior? E o que sustenta a minha vida e a minha escolha diária não são as narrativas do passado e o que me aconteceu e o que me fizeram, mas em quem eu quero tornar-me, que impacto eu quero criar na minha vida. E às vezes esse impacto é no meu vizinho, no meu filho, na minha família. E quando Quando existe este propósito maior, a nossa vida ganha direção e dá uma força interior para atravessar as circunstâncias que se nos apresentam, porque obviamente as circunstâncias menos positivas vão aparecer, quase inclusive é como uma forma de dizer a sério: "Queres tanto aquela visão maior?" Os Na porta de entrada de algo mágico, de algo importante, de algo sagrado, aparecem as esfinges. Na porta de entrada dos grandes templos, temos as gárgulas e os monstros, quase como simbolicamente a dizer: atenção, sempre que tu começares a caminhar em direção a algo importante, algo grandioso, as esfinges, os monstros, entre aspas, vão. A disrupção vai aparecer. As dificuldades, as contas inesperadas, porque é quase como, de certeza que queres ir por ali. Ah, olha agora não podes, olha, apareceu uma conta inesperada, não podes. Ah, olha agora estás com tiveste febre e dor de garganta, agora não podes ir falar. Ai, agora olha, tens uma tendinite, agora não podes escrever o teu livro. Enfim, entendem o que eu quero dizer. Então, André Norman, dentro da prisão, podia ter continuado a repetir a mesma narrativa congelada. Sou criminoso, sou vítima do meu bairro, da minha cor, da minha história. Mas ele escolheu identificar-se com algo maior, Harvard, da visão de estudar, de ser livre, de transformar-se para criar algo significativo para o mundo. Essa visão foi tão forte que acabou por criar as circunstâncias externas que o levaram a Harvard. Um outro exemplo que para mim também é super inspirador é de Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração, que criou a logoterapia e que como conta que a importância de termos significado, propósito, dar sentido maior à nossa vida. O que o manteve lúcido e vivo não foi negar o sofrimento, foi esse propósito maior. Tinham destruído um livro que ele tinha escrito, tinham separado da família e o propósito maior era ele, e ele dizia, um propósito maior para eu conseguir sobreviver ao invés de sucumbir à dor que me afligiam, ao qual eu estava, e como vi tantos sucumbir, era não, aquele livro tem que ser reescrito, eu quero ver a minha família. E então o foco dele não era nas circunstâncias onde ele estava, o foco dele era o propósito maior, era quem ele queria ser, impactar, viver como quem ele queria ser. E isso levou a que, inesperadamente, ele não tivesse sido morto. E que as sincronicidades, as pequenas magias aconteceram de forma a ele ser liberto e ele não ter sucumbido como outros. Todas estas pessoas, estes exemplos, escolheram um futuro ser, uma identidade que não era compatível com a narrativa. E essa identidade, essa escolha deu-lhes a energia, a disciplina, a coragem de atravessar o impossível, ao que muitos de nós olhamos e pensamos, "Uau, que impossível, impossível." Por isso a pergunta que eu vos deixo, quem é essa versão maior de mim que eu quero sustentar dentro de mim? E que propósito pode ser maior do que a minha dor, que pode ajudar-me a reescrever toda a minha história? Eu espero que te inspire a que, sim, queremos dar 3 passos à frente, vamos aprofundar 3 passos, vamos digerir tudo o que nos impede, vamos dissolver as narrativas que eu repito diariamente e alinhar-me com um grande com essa grande visão sobre mim. Eu não tenho que saber como, não é minha função saber como, é alinhar-me diariamente com essa visão maior de como eu quero que seja a minha vida, do impacto que eu quero ter na vida dos meus entes queridos,
da minha comunidade, do mundo, seja lá o que quer que seja que tu queiras fazer, ter, viver, experimentar, mas que quem comande as tuas escolhas hoje seja essa visão maior. E mais também para corroborar ainda mais isto, é tipo, tu não vais. Queres construir uma casa nova? Tu fazes um plano dessa casa, fazes uma maquete e todos os dias o engenheiro, o arquiteto, os obreiros vão olhar para esse plano e ver o que é que eu preciso de pôr hoje. Não é com base no que estava ali naquele terreno. Eles não vão construir no que estava ali, no que aconteceu ali. Eles vão construir com base no plano do que quer ser construído ali. E então eu todos os dias olho para aquele plano, para a maquete, para o projeto, e todos os dias eu estou a pôr um pé, um bloco mais que me aproxima dessa versão maior, dessa casa já construída. Um bloco de cada vez, um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez. Então, esta é a reflexão que eu vos deixo hoje. Cuida-te com muito, muito amor. E se ninguém disse isto hoje, eu amo-te.